Yogi Suritsima! Vamos para as nossas inversões aqui do capítulo 1166, o nosso quadro de vídeos que a gente tenta prever o que Eiichiro Oda vai aprontar ali nos próximos capítulos. E nós já começamos aqui com o capítulo 66 com a lança está sufocada. Será que isso não é um simbolismo ali para que o Xebec não esteja totalmente derrotado, que ainda consiga falar, ainda consiga conversar? Vocês vão ver essas referências ali com o Don Krieg daqui a pouco. E nós então temos a Álvida juntamente com o Bug chegando lá no lugar onde sua tripulação está totalmente derrotada. Interessante que eu não trouxe detalhes envolvendo o capítulo 11, né, porque é o capítulo 1166, mas o capítulo 11 e o capítulo 66 tem a ver com um Bug. E aí eu fico curioso para saber se o Oda vai realmente revelar alguma espécie de origem envolvendo ao Bug, alguma ligação aqui envolvendo ao personagem. Nós voltamos para falar mais sobre essas convicções nas inversões depois da vinheta. Vamos lá, a gente começa então o capítulo 66 aqui com o Luffy dando esse sorriso, né, esse sorriso de Nika, que a gente já tinha visto lá na ressurreição do personagem e também sendo um reflexo no capítulo 66. Nós observamos o que? O Luffy derrotando o Don Krieg no capítulo 65 e no capítulo 66 ele ainda lutando, ainda querendo confrontar. Será que isso não é alguma característica relacionada ali a uma espécie de ressurreição do Xebec, né? Não uma ressurreição, mas um ressurgimento, uma reação ali do Xebec? Intrigante. Nós então temos o Luffy derrotando ali o Krieg de forma definitiva, né? Não definitiva, porque vocês vão ver que vai acontecer alguma coisa, mas ele... aqui a batalha acaba, né? Esse é o golpe final ali do nosso capitão pra cima ali do Don Krieg. E aí nós observamos uma fala do Zeff, né? Se poder para o Krieg eram armas e venenos, então a única arma do garoto é um poder ainda maior. Então, meio tipo assim, bate exatamente com a fala do Roger. Se a habilidade do Xebec é de tal feito, então nós precisamos usar um poder ainda maior para conseguir derrotá-lo, né? Então, foi um ataque ali meio que desesperado, mas que provavelmente deu certo, né? Não vai ser suficiente na minha concepção de acabar ali com o Xebec de uma vez, mas vai ser suficiente para fazer com que o personagem não consiga lutar mais com todo o seu potencial. E aí o Sanji entende, né, que é o seu propósito inabalável, né, o seu propósito inabalável fez com que o Luffy conseguisse derrotar ali o Don Krieg. E isso é interessante porque esse propósito inabalável também pode ecoar ali no Xebec. Por mais que ele esteja ali chorando ou estivesse chorando, nesse capítulo a gente pode ver uma característica bem incomum ali sobre toda essa situação, que é morrer sorrindo, né? Falecer ali sorrindo, visto que ele é um Di. E nós então observamos ali a derrota do Krieg de forma definitiva. O Gin simplesmente chega lá e dá um murro na barriga dele e faz o Krieg desmaiar. Talvez ali nessa situação que o Xebec esteja conversando ali com o Garp, conversando ali com o Roger, ele tenta reagir, ou os poderes de Mu ainda tentam reagir nele, e assim a gente consegue ver o Garp dando um último ataque e fazendo o Xebec desmaiar para o todo sempre. Sem muitos detalhes aqui sobre o capítulo 116, por quê? Porque a gente já inverteu ele lá nas inversões do capítulo 1160. Então a gente só vai detalhar alguns pontos intrigantes, que é esse sorriso de Nika, aqui através ali, ó, Nika do Dory, né? Não, na verdade do Brogue, né? Eu sempre confundo. Porque é Dory e Brogue, né? Mas ali a gente tem o Brogue sorrindo e aparece Nika aqui. Então quis trazer alguma definição. Talvez tenhamos o Xebec falando sobre Nika ali para Roger e também pelo Garp, né? Para o Garp pela primeira vez. E aí nós temos Nika e nós então temos a fala ali do Dory sobre o deus de Elbaf. Por exemplo, quando uma briga começa na aldeia e nenhum dos lados quer recuar, nós recebemos o julgamento do deus de Elbaf. O deus de Elbaf sempre concede proteção ao que está certo e faz com que o justo sobreviva. Ou seja, já tem ali uma concepção
descrição, uma lore envolvendo ali a Nika. É claro que o Oda vai aprofundar isso mais pra frente, ele vai desenrolar isso mais pra frente, mas aqui já tem uma noção, né? Tem ali o Brogy aparecendo com o símbolo de Nika, e depois temos o Brogy aparecendo com a simbologia de Nika e o Dory aparecendo ali falando sobre o deus de Elbaf. Conexões importantes também para esse vídeo é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue fortalecendo o canal do Geek Brasil dessa forma para a gente teorizar, trazer as inversões, trazer os capítulos, cada vez mais conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil. Olá, capítulo 166, esse é o núcleo das nossas inversões Luffy versus Vivi, né? Aqui é uma temática bem interessante entre os dois personagens. Nós observamos então o Crocodile ali tirando, né, toda a água, ou quase toda a água do corpo ali do Mr. Tree. É interessante isso porque talvez Imu vá substituir um dos Gorosei, porque quando você observa a mesa ali do Crocodile, o Crocodile representa ali Imu, existem 5 pessoas sentadas e o Mr. Tree chega como se estivesse sobrando, né, como ele estivesse ali realmente sobrando. E aí que o Crocodile chega, ele vai e meio que extrai os poderes ali envolvendo, não os poderes, né, mas é o líquido do corpo ali do Mr. Tree, e parece muito com o que Imu faz no final de Egghead com Saturno. Então talvez a gente tenha a aparição pela primeira vez do Jupiter. Lembram que a gente viu o Garlin sendo colocado como apenas um cavaleiro de Deus? Ele não é colocado como o líder deles, diferente do Shamrock, quando o Shamrock ele é apresentado. Então talvez agora o Jupiter seja apresentado, o Gorosei, que o Jupiter vai substituir, seja realmente extraído ali dos seus poderes, das suas habilidades. Ele meio que se define ali e o Jupiter acaba assumindo o lugar, né? Entrando ali no lugar para se tornar realmente ali um Gorosei. Então talvez tenhamos uma conexão envolvendo essa cena. Nós então temos esse empate do Luffy contra a Vivi, né? O Luffy tá falando que a Vivi é ingênua, ela não quer perder ninguém, ela tá criando ali uma, quase como se fosse uma passeata, não vou dizer uma passeata, mas é como se fosse uma caravana de um lugar pro outro, tal. E o Luffy fala: por que a gente não vai lá dar um soco na cara do Crocodile logo? Se a gente derrotar o Crocodile, tudo vai estar resolvido. Só que a Vivi não quer perder eles, né? A Vivi não quer perder eles, e aí o Luffy começa a brigar com a Vivi dá um murro na cara dele, o Luffy dá um murro na cara da Vivi, todo mundo fica realmente estressado, e aí o Luffy fala o seguinte: não tenta arriscar as nossas... Por que não tenta arriscar as nossas vidas também? Eu pensei que nós éramos amigos, né? Tipo assim, mandando a real ali pra cima da princesa de Alabasta, dizendo tipo assim: caramba, nós construímos uma grande amizade, por que você não tá tentando arriscar a nossa vida também? Só que a Vivi tava querendo protegê-los, enquanto o Luffy estava querendo lutar por ela, lutar ali por Alabasta, porque também era precioso ali pela Vivi. E isso é uma referência bem intrigante, né? Sobre duas perspectivas relacionadas a pontos que... E aí, quem está correto? Quem está certo? Lembram? Lembra da fala do Vegapunk sobre ele não saber quem está correto, quem está certo, lá no embate do século perdido, na guerra envolvendo ao século perdido? É interessante, né? Porque a Vivi não quer que ninguém morra. Só que o Luffy fala que olhar para uma guerra e ver, ou pelo menos acreditar que ninguém vai morrer, é ingenuidade. Isso gera um embate entre os dois. Lily versus Joy Boy, Luffy versus Vivi. Então o Luffy acaba questionando, né? Me diga onde está o Crocodile, me diga onde está Imu, me diga onde está aquela criatura escura, aquela criatura preta que apareceu ali na relação com o governo mundial. É exatamente isso que pode acontecer. A conversa do Roger e também do Garp, que provavelmente vão perguntar ali para o Shebeck o que é Imu-sama. Aí que as coisas ficam ainda mais interessantes, né? Porque no capítulo 661 nós temos o Lago dos Bandidos. E nós então temos o Hannibal no trono de Impel Down, né? Agora a gente vê o Magellan se tornando vice-diretor, enquanto finalmente o Hannibal assume o cargo de diretor da prisão. E é interessante ver que
Hannibal está sentado num trono que não pertence a ele, que não é ali do seu tamanho. E Mu está sentado num trono que não pertence a ele, que também não encaixa em seu tamanho. Então nós temos aqui uma correlação do capítulo 661 com aquilo que pode ocorrer na trama de One Piece envolvendo ao capítulo 1166. Olha, de todas as referências envolvendo ao capítulo 1166, eu acho que, caramba, dá pra hypar pra... Nossa, dá pra hypar pra zaralho este capítulo, cara, se o Oda for colocar algumas dessas referências neste capítulo. Aqui nós observamos a apresentação, né, do boss, que é um centauro crocodilo, né? A gente tem capítulo 166, o Crocodile aparecendo, capítulo 661, um centauro crocodilo, né? Para o pessoal aí que não acredita nas inversões que o Oda acaba fazendo. Ah, é tudo sem querer, né? Tudo coincidência. Nós então observamos que esse buraco foi o centro da luta entre Akainu e Aokiji. Esse lago foi formado pela água do mar que fluiu através de uma gigante fenda gigante na ilha. Eu não acredito muito nessa balela, não. Eu acredito que esse lago é exatamente onde ficava Onigashima. E basicamente foi onde o Kaido, juntamente com o King, alçaram o voo em direção a Wano, né? Em direção ali a localização, a terra natal de... Na terra natal não, né? Pelo menos a terra onde o Momonosuke está sendo como Shogun, né? Cara, pra mim encaixa certinho aqui. Claro que este lugar se tornou o centro da batalha entre Akainu e Aokiji, mas o lago ele já existia, né? Esse lago já existia. Se a gente observar lá, por exemplo, a conversa do Vegapunk com o Clover, a gente vai observar uma caveira gigante lá em cima em Punk Hazard, né? Então talvez Punk Hazard até mesmo leve esse nome por causa da caveira que existia antes lá, né? Que caveira é essa? A gente tem uma ligação agora que a gente sabe que os Galeilá, né? Os gigantes ancestrais estão congelados em Punk Hazard, né? Estão congelados ali em Punk Hazard. Uma criatura gigantesca que parece um Wars gigantesco com uma caveira gigantesca estava em Punk Hazard. Então tudo começa a fazer sentido, mas é claro que o Oda ia tirar essa caveira daí, porque senão iria dar brecha demais. Então o que ele faz? Ele faz o Kaido juntamente com o King levar essa caveira para outro lugar e tudo virar uma grande comoção futuramente, posteriormente. E aí fico curioso se o Oda vai mostrar alguma coisa, vai mostrar alguma correlação, talvez uma ligação mais precisa entre Vegapunk e Dragon, e que detalhe um pouco mais de que Onigashima estava mesmo em Punk Hazard. Temos aqui algumas informações, né? O Brook aparecendo dizendo que ele é o Soul King, né? E que ele acabou trazendo ali uma grande salvação porque ele recebeu uma segunda chance pelo capitão ali do Chapéu de Palha. Será que tem alguma coisa ali, uma conexão com a Gunko? Talvez tenha ali algum flashback, a Gunko pode ter alguma relação, porque a Gunko desapareceu de God Valley, né? A Gunko simplesmente sumiu de God Valley e a gente não sabe onde ela está ou o que ela esteja fazendo. Nós então temos a troca, né? A troca ali através do Room do Lau, né? Sobre as personalidades dos personagens. Não sei o que a Opi Opi no Mi pode realmente reforçar nesse sentido, mas a troca está aí. Essas inversões, elas estão aí de personalidades. Algo importante pode vir através ali das circunstâncias de God Valley. Então nós temos o capítulo 1066, a determinação de Ohara, né? Neste capítulo a gente vê toda a relação da Robin juntamente ali com o Vegapunk. E nós então temos o retorno da Germa, né, dos irmãos do Sanji juntamente ali com o Caesar Claw para a unidade da Germa 66. E se eu não estiver enganado, a unidade da Germa, ela vem do West Blue, né? Então interessante, né? Estamos em God Valley, eles retornam, né? Finalmente o pessoal ali da Germa retorna para o West Blue, né? Tipo, God Valley e West Blue tem ali uma ligação. E talvez todos esses castelos, essas destruições, essa caveira ali envolvendo a Germa 66 ainda tenha um grande segredo envolvendo ao século perdido. Vegapunk começa a explicar para nós através do Shaka, né, de que eu acredito que a história do século perdido é a história do conflito entre uma aliança de 20 reinos contra um reino esquecido e com tecnologia avançada. Os 20 reinos vitoriosos formaram o governo mundial e moldaram a história como conhecemos. E para garantir que as ideias do reino antigo não sobreviveriam, eles apagaram cada traço delas de sua história, né? Esse conflito que está
sendo falado exatamente no anime agora. A gente volta no capítulo 1066, porque a gente já passou dessa parte também na animação, e é um contexto que pode ser abordado através das últimas palavras do Shebeck para o Garp e também para o Roger. Lembrando claramente que o Roger já completou o ciclo do mundo, ele já chegou em Rodestar, nessa altura do campeonato em God Valley. Só que quando ele chegou em Rodestar, ele percebeu que ainda existe mais uma ilha, só que ele não consegue encontrar porque ele não sabe ler os poneglyphs. Ele sabe que existe alguma coisa ali, ele sabe que existe um contexto ali para explicar, só que ele não entende o que ele tá perseguindo. Então não é à toa que quando o Roger vê Imu, ele fala: eu sou um completo ignorante, né? Eu ainda sou um completo ignorante mediante aos mistérios que existem neste mundo. Nós então observamos uma fala muito interessante aqui, que depois vai ecoar, né? O Shaka tá explicando ali sobre o Professor Clover, né? Sua obsessão com o século perdido alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Foi capturado e preso 10 vezes pela marinha e com o tempo se estabeleceu como o arqueólogo mais famoso do mundo. E logo depois nós observamos que o Shaka, ele diz que o Professor Clover atraiu vários pesquisadores para Ohara. Ou seja, dá-se a entender que o Clover também tinha a habilidade de unir as pessoas à sua volta, né? De fazer aliados, grandes aliados à sua volta. É intrigante isso, né? Porque é mais um Di, tudo leva a crer que o Bug também seja um Di, mas até agora não, né? Até agora é só a teoria. Mas o Bug também tem essa habilidade, o Luffy tem essa habilidade de atrair pessoas ao seu redor. E como nós viemos a saber, o Clover também faz parte do clã Di. O seu próprio irmão acabou falecendo, sendo ali sacrificado pelo governo mundial por questionar o que significava o Di em seu nome, né? O que significava o Di ali em seu nome. Então aqui nós observamos que ele acabou se tornando o quê? O arqueólogo mais famoso do mundo. Luffy quer se tornar o rei dos piratas, o Roger se tornou o rei dos piratas, o Garp é o herói da marinha. Todos esses personagens são Di, e eles são conhecidos como os maiores dos seus poços, daquilo que eles querem realmente carregar. É interessante, né? Porque tudo leva a crer que todos os Mugiwaras podem, no final de tudo, carregarem também a marca de Di em seus nomes. Um dos pontos mais interessantes também do capítulo 1066 é a Robin chorando, né? E o Soul falando: orgulhe-se, Robin, você tem uma mãe e tanto. Ohara enfrentou o mundo. Agora essa frase faz todo sentido, né? Porque antes a gente achava que era o mundo, o sistema, o governo mundial, essa frase. Só que não, é próprio Imu, né? Ohara enfrentou Imu, porque o que o Shebeck fala através do Barba Branca sobre o que era aquilo? Imu era o próprio mundo, né? A definição do mundo. Então temos aqui uma ligação, e aí eu fico curioso para saber o que realmente vai ser abordado ali da questão do Shebeck, explicando para ali o Garp ou até mesmo ali pro Roger sobre o porquê que ele definiu o Imu como o próprio mundo. Será que é a criatura, o ser que consegue controlar o mundo inteiro? E nós então temos o encontro de Vegapunk com Dragon. Nós temos um detalhe ali, um encontro entre os personagens. Isso mostra que o Dragon já conhecia o Vegapunk há algum tempo. E é interessante isso porque quando a gente observa essa conversa, o Dragon vai dando umas cutucadas ali no Vegapunk, dizendo: olha, eu te convidei pro Exército da Libertação e você não quis fazer parte. E aí o Vegapunk fala assim: como é que eu poderia produzir as minhas tecnologias com o pobre do seu exército, né? Tipo, o Vegapunk preocupado apenas com seus desenvolvimentos, né? E aí o Dragon fala: eu sei, você sempre foi um homem sincero, né? Você sempre procurou realmente desenvolver aquilo que está no seu propósito, na sua visão. Isso remete a uma característica interessante, né? Porque o Dragon, a gente, dependendo da passagem de tempo que a gente tiver aqui, o Oda pode até mesmo mostrar pra nós o Dragon tendo seu primeiro encontro com o Vegapunk, ou até mesmo o Vegapunk ajudando o Dragon a ser salvo, visto que nessa época o próprio Vegapunk, ele era um pirata, um pesquisador, um investigador, alguma coisa assim diferente, porque os Mads,
eles eram pessoas, né, seres que, caraca, era tiro, porrada e bomba. E a gente sabe que a instância, ela entra no Mads depois ali de God Valley. Então talvez o próprio Dragon tenha realmente ali uma ligação com o Vegapunk a partir dali do próximo capítulo. Não sei. É uma coisa realmente para ficar de olho. E nós então observamos o Dragon falando: eu vou criar um exército que pode encará-los de frente. Aí o Dragon falando ali, né, sobre a questão, né, de apenas me observe, Vegapunk, eu vou mudar o mundo. E o Vegapunk falando: achei que você odiasse a guerra, né? Ele meio que tipo assim, se o Vegapunk sabe que o Dragon odiava a guerra, isso já mostra que eles já têm uma conexão muito forte há muito tempo, né? Então, talvez realmente essa ideia do Vegapunk salvar o Dragon da marinha, salvar entre aspas, né? Tipo assim, tentar tirar ali ele do navio enquanto ele tá salvando a galera ali de God Valley. E nós então temos a apresentação do Vegapunk neste capítulo. Lembrando que o Vegapunk, ele é um hint character de Imu também. Por quê? Porque Vegapunk controla 6 corpos através ali da sua habilidade. Imu compartilha o seu poder com outros 5 corpos. É uma referência completa ali sobre um grande cérebro controlando ali a manifestação dos poderes em relação aos Gorosei e também aos satélites, né? Não preciso nem muito dizer, né? Vegapunk, satélites, Imu e seus planetas. Então a referência tá bem completa aí. E aí, o que vocês acham? Vocês acreditam que o Xebec vai recobrar a consciência? Ele vai se regenerar? Ele vai ali fazer uma certa conexão com Don Krieg, de tentar se levantar toda hora e meio que tipo assim, vai ser eliminado de forma de uma vez pelo Garp ou pelo Roger? Tem conexões sobre o Dragon? Tem conexões ali envolvendo a Imu? Será que teremos, ou pelo menos veremos, o Jupiter assumindo ali o caminho como Gorosei e ver o Garlin cair pra cima, se tornando líder dos Cavaleiros de Deus de forma definitiva? Eu acho que o capítulo 1166 tem muitas características importantes pra gente ficar de olho.